todo mundo que apoia o Bolsonaro ser chamado de fascista, de nazista, de taxista, de eletricista. O senhor citou até Ku Klux Klan. Citou. O senhor acha, o jornal da Ku Klux Klan acha que é salutar, por exemplo, quando a gente vê manifestações a favor do Bolsonaro, ou mesmo a favor do Lula, milhões de pessoas, famílias, crianças, senhores, né? Gente trabalhadora, que às vezes nem sabe o que é isso, nem sabe o que é Ku Klux Klan, nem sabe o que é fascismo. Tem professor que nem sabe o que é fascismo, então, nem sabe o que é nazismo, não sabe rigorosamente nada disso. Pessoas que escolheram um lado, seja a direita ou seja a esquerda. Esse tipo de adjetivação não é prejudicial, não coloca o debate num nível muito baixo. É importante adjetivar, Rafael, bem rapidinho, para passar para Valdinei. É importante adjetivar pelo seguinte, mesmo eu não sabendo que pátria, Deus, família é um slogan fascista, né? Um homem, né? Uma pátria, um povo... Bolsonaro fala em liberdade também. É um slogan fascista. É importante saber que eu estou dentro desse movimento, né? É importante a gente buscar se informar do ponto de vista concreto. Todos aqueles que votam em Bolsonaro são fascistas. O senhor é contra a pátria? Vamos lá então. Né? O senhor é contra a pátria? Ao contrário. O senhor é a favor da pátria? Ao contrário. O senhor é a favor da pátria? O senhor é a favor da família? É o nosso território que desenvolve. Ok, eu tenho família, vamos lá evidentemente. então. O senhor é a favor da família, ok. Então vamos lá. O senhor é a favor de Deus? Né? Não, eu sou ateu. O senhor é ateu? Eu sou ateu. Ok. Então desses três pilares... Liberdade. O senhor é a favor da liberdade? Da emancipação humana, mais do que liberdade. Ok, então desses 4 pontos colocados no slogan... Concorda com 3. O senhor concorda com 3. Mas esses... O senhor só não concorda porque o senhor é ateu. Esse slogan, na forma de slogan, ele se constitui numa forma de trabalhar as massas. Aí é subjetivo. Não é subjetivo. O senhor é a favor da família, nós estamos aqui o senhor é a favor da pátria, o senhor é a favor da liberdade, professor. Eu sou a favor do amor, né? Eu sou a favor da revolução também. E isso não faz parte do slogan. Ok. Eu sou a favor do desenvolvimento econômico. Tem que acrescentar então revolução. Né? Veja, a revolução que vai fazer é o povo. Não adianta o Bolsonaro colocar revolucionário, porque o Bolsonaro é contra-revolucionário. Ok, professor. Agora, para sintetizar, passa a bola, professor. Todos os eleitores não são fascistas de Bolsonaro. Não tenho dúvida disso. Mas existe um movimento fascista sendo construído na nossa sociedade. E o movimento fascista tem a principal característica dele. É que o seu opositor não é opositor, é considerado inimigo e deve ser exterminado. É isso que nós estamos vendo nessa campanha eleitoral. Um conjunto de fake news que querem colocar a esquerda, né, como alguém que não deve governar o país. Então o senhor concordaria se o slogan fosse o seguinte, pátria, família e liberdade? Veja, o senhor defende esses 3 pilares? Né, do ponto de vista concreto, pão, terra e justiça social. São esses os slogans que o povo precisa ter. Né? Pátria, família e liberdade são muito abstratos. A gente precisa de algo concreto para satisfazer as necessidades do povo. Pode ser abstrato, mas o senhor concorda com essas 3 coisas? Coisas abstratas. Sim. O senhor disse que concorda. Olha, na pandemia, 38 milhões de trabalhadores informais foram socorridos e tiveram pão. Tá? Só para lembrar o professor Alexandre. Outra coisa, terra, mais de 400 mil títulos de terra foram dados agora contra menos de 100 mil nos governos do PT. Só para lembrar. Qualquer outro pão, terra... Justiça social. Justiça social. Quem tem sido atendido agora, o número de pessoas atendidas pelos programas sociais do governo é pelo menos 5 vezes maiores que na era PT. Mas eu não quero falar sobre isso, não. Só dizendo que se o seu slogan é esse, está sendo cumprido. Quando o senhor fala de querer aumentar, há uma proposta, sim, colocada pela Erundina, que é do PSOL, para aumentar o número de ministros do STF. Quanto às venezuelanas, a coisa foi tão absurda, os cortes foram feitos de forma que o professor, é a segunda vez que ele cita isso, eu deixei passar a primeira, falei, às vezes ele não viu ainda, né? Mas foram não houve cortes, Valdinéia. Ele disse, pintou um clima. Não é isso. Saiu da boca dele. Não é. Né? Meninas de 13, 14 anos venezuelanas. Muito arrumadinhas. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Tanto é que o Alexandre de Moraes, que a gente sabe,
que não morre de amores. Passando pano para Bolsonaro. Alexandre de Moraes passando pano para Bolsonaro. Moraes, que já atacou, que já tentou 1000 coisas contra Bolsonaro. De certo, Michel Temer costurou isso também. Até ele teve que dar uma decisão que é bem fundamentada falando sobre isso. Michel Temer costurou essa decisão do Alexandre, favorável até ele. ao Bolsonaro. Orçamento secreto, mais uma vez. Esse orçamento secreto é uma lei do legislativo que o executivo não tem poder algum. Ele nem... O veto dele, ele vetou a lei. A compra de votos no Congresso. Não é a compra porque, de votos no Congresso. Não é porque... É o mensalão de Bolsonaro 600 vezes maior do que o mensalão do PT. Professor, deixa eu falar, não te interrompi. Desculpa. Não é essa, porque não é porque a lei determina que vai pegar tanto do orçamento e dar para eles. Ele não pode barganhar com ninguém, ele não tem como barganhar. A lei já determina quanto é. E ali dentro do Congresso eles dividem entre eles, aí é problema deles. A lei não dá ao presidente dizer assim, não, eu só vou liberar tanto. Não é assim. Ok. Tá? O medo... A questão do medo, agora até me perdi, eu pus medo aqui. É porque tem o Rubens aqui participando, ele fala algo interessante. Deixa eu ver se eu lembro. O slogan do Lula não é pão, justiça social e terra. Não, terra. Não é. O slogan do Lula, dizendo ele, é o seguinte, é picanha e cerveja. É picanha e cerveja. Picanha Mas e é porque ele não é do PT, o professor é do PCdoB, ele é mais... Não sou do PCdoB também. Não, pensei que era. Eu sou filiado ao PSOL. PSOL. Pois é. Agora, por exemplo, fascismo. O que é fascismo? O que realmente é um Estado fascista? É um Estado gigante. É um Estado gigante. Superestado. É um superestado. E esse superestado, ele é que trata de todas as coisas. Sobrepondo a liberdade. Ou seja, qual a diferença entre o Estado fascista e o Estado socialista, que também é um superestado, é o pai, é o que administra tudo, é o que faz todo mundo certinho, você fica aqui, você fica aqui, você fica Deixa eu fazer ali. uma pergunta-chave para o professor Alexandre, rapidinho, a gente tem que ter mais tempo, não tem como. Professor, estados fascistas privatizam? Do ponto de vista histórico? Do ponto de vista histórico, o Estado fascista é o Estado do grande capital, e em particular do capital financeiro. E eles controlam toda a dinâmica social. Vejam, na Alemanha nazista, né, que também é uma forma de fascismo, o que ocorre? Eles acabam com toda a legislação social da Constituição de Weimar, de 1919, e criam uma legislação que é própria, as chamadas frentes de trabalho, para discutir só a questão do trabalho. Né? Não tem mais carteira de trabalho, são as frentes de trabalho. E quem controla essas frentes de trabalho? As grandes corporações econômicas. Tanto é que ainda hoje, né, empresas como IBM, Volkswagen, são associadas ao desenvolvimento do fascismo. Por quê? Porque elas foram extremamente beneficiadas com essa política. Professor, o senhor não respondeu a minha pergunta. Estado fascista privatiza? Estado fascista é um Estado privatizado. Privatiza? Privatizado. Ele é não. apropriado pelo capital. O Estado fascista, por exemplo, poderia privatizar a Petrobras? Seria praxe privatizar as estatais ou não? Eu não tenho dúvida que seria interesse do capital financeiro que a Petrobras fosse Mas deles. é contraditório, aí. Como que o superestado vai diminuir o seu tamanho? Veja, o superestado o superestado é sempre para o capital. É importante lembrar que a máquina de guerra do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial tinha por trás grandes empresas privadas que ganharam com a guerra, né? Que saíram mais fortalecidas, inclusive, com a guerra. O melhor exemplo que a gente tem aí é na área da tecnologia, que é a IBM. Ok. Ele falou sobre nazismo. Nazismo é outra coisa interessante, né? O que o nazismo, como que Hitler conseguiu ficar aquele tempo todo no poder? Porque ele dividiu o povo. Entendeu? Era aquela divisão que a gente ouve falar lá no socialismo, sabe? É os negros contra os brancos, os pobres contra os ricos, o patrão contra o empregado. Isso é típico do nazismo. Lá era nós alemães puros contra os negros, nós alemães puros contra os judeus, nós alemães puros contra qualquer tipo de deficiência, contra homossexuais. Eles tinham todas essas adjetivizações e faziam essas divisões. Mas é um Estado que divide. E a gente vê muito isso no socialismo. A gente ouve discurso muito de mulheres feministas bravas contra os homens. Até isso, gente. Como é que divide mulheres contra homens? Homens como seres opressores. Né? Opressores.